Olá, boa tarde. A gente começa o SC de hoje com um panorama da atual situação das chuvas. Pelo menos 2 pessoas morreram, um bebê ficou ferido e 60 cidades decretaram situação de emergência por conta dos temporais. Isso tudo está dentro do contexto dos 131 municípios atingidos em toda Santa Catarina. Uma situação que ficou ainda mais delicada durante o fim de semana pela passagem dessa chuva contínua. E para entender como estão os trabalhos de prevenção e de atendimento às pessoas, a gente vai ao vivo até a Defesa Civil de Santa Catarina, onde está a Gabriela Mariotto. Boa tarde, Gabi. O governo do estado acabou aí uma coletiva de imprensa, você deve ter novas informações. Atualiza para a gente como é que estão os trabalhos, quais regiões estão em atenção nesse momento. Muito boa tarde, Grazi. Muito boa tarde a todos que estão acompanhando o SC Acontece. Como você disse, estamos aqui na sede da Defesa Civil de Santa Catarina. Acaba de acontecer uma coletiva onde foram apresentados um panorama de como está a situação da chuva aqui no estado. Todas as regiões do estado foram afetadas com alagamentos por causa das chuvas contínuas, mas a situação que mais preocupa é a região do Alto Vale do Itajaí, por conta da cheia no rio Itajaí-Açu. Ele atingiu o pico em 10 metros e 18 centímetros e esta altura agora está em queda e deve continuar assim até quarta-feira. Na última leitura foram registrados 9 metros e 90 centímetros. A gente está aqui com o Coronel César, da Defesa Civil Estadual. Vou pedir para o Coronel, então, atualizar um pouco como que está essa situação lá no Alto Vale e quais são as cidades que mais estão sendo afetadas nesse momento. Característica do desastre, como não sabe, chuvas intensas, as consequências delas, 67 municípios decretaram situação de emergência, 132 registraram no sistema S2ID danos consideráveis, alguns municípios estão com água ainda em escoamento, com áreas centrais aí alagadas, isso produz aí um elevado risco de deslizamento, aquilo que a gente tem dito, seja em um cuidado das pessoas, muito grande para isso, e agora vem uma etapa aí, de manutenção dos itens de ajuda humanitária que foram enviados, não estamos trabalhando com a possibilidade de novos abrigos, os que foram abertos aí no âmbito dos municípios, eles estão dando conta, e agora o objetivo é esperar que essa água baixe para as pessoas voltar efetivamente a fazer as suas limpezas, assim por diante, como é tradicional aí essa condição. O impacto foi forte e, assim, lamentar pelos 2 óbitos, mas o positivo da operação, nessa segunda etapa, é de que a antecipação foi bastante importante. Até as orientações do governo eram, sim, de antecipação, e o próprio protocolo da Defesa Civil, ele exige ativação no alerta laranja, o que exigiu que todas as instituições, as secretarias, Saúde, Casan, Celesc, Epagre, Cidasc, que trabalhassem integradas com um objetivo maior, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, trabalhasse maior, de forma integrada aí para poder fazer isso. É o que está acontecendo agora nesse momento. Inclusive até um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, forças federais, já estão bem posicionadas para o apoio com blindados, veículos anfíbios, Então, assim, uma operação de preparação, que se houvesse um impacto, ele seria reduzido. E essa semana, agora, segunda e terça-feira, serão dias que não teremos chuva, ela deve retornar só na quarta-feira. É uma boa notícia para as cidades mais afetadas, Taió, Rio do Sul, Blumenau, é uma boa notícia. Como que deve ser o resto da semana? A análise meteorológica, ele mostra aí, uma estabilidade aí atmosférica, trazendo assim um tempo um pouco mais seco, por esses 2 dias aí, claro, com alguns riscos, a nebulosidade, mas aí depois na terça, quarta e quinta ainda ser refinado, volumes aí que da faixa de 60 a 100 podendo ultrapassar em alguns pontos. Esse é o quadro de análise de modelagem, mas pode ser de forma mais específica. Aí claro que a meteorologia, ela veicula aí, juntamente com a Epagre, ela veicula os relatórios, e aí é importante que as pessoas saibam, certo? Do que a gente está acontecendo para receber os alertas como é de praxe. E quais são as recomendações, então, para quem vive nessas áreas de possíveis alagamentos, deslizamentos? Quais são as recomendações? Risco elevado de deslizamento, seja cuidado com a movimentação de encostas, o cuidado em trafegar algumas rodovias em função dessas águas que estão escoando, até mesmo porque ela pode ter prejudicado
o substrato aí dessas rodovias, aí provocar alguns buracos, alguma deterioração maior. Aí depois, assim, o contato com essas águas residuais aí, certo? Com risco, né, também aí de doenças. Isso tudo já havia sido discutido com a vigilância sanitária, epidemiológica, sobre os diversos aspectos, né, das possibilidades. Ou seja, né, a partir das orientações do governo, né, as estruturas tomaram um posicionamento. E a Defesa Civil, como uma estrutura de governo, tem que efetivamente dar essa resposta à sociedade. Tá certo. Muito obrigada, Coronel. Então, ficam aí as recomendações, né? O cuidado com os deslizamentos de terra e também com as enchentes que estão acontecendo aqui no estado. Grazi, vou voltar com você no estúdio. Muito bem, obrigada, Gabriela. Agradeço também ao Coronel César Nunes, que está sempre nos ajudando e nos trazendo bastante informações. Fiquem atentos porque as chuvas continuam. Inclusive, no oeste catarinense também foram registrados estragos. Veja na reportagem. Olá, Graziane. Cidades que costeiam o Rio Uruguai, no oeste do estado, sofreram com a chuva no fim de semana. Desde quinta-feira, um plano de contingência é realizado pelo Corpo de Bombeiros, alertando moradores que residem na região ribeirinha sobre a vazão do rio. No sábado, foi instituído o comitê de crise, quando o nível do rio chegou a 12 metros de altitude. Em Palmitos, o balneário Ilha Redonda foi engolido pela enchente. Em Modelo, também no oeste catarinense, este carro ficou quase submerso. Em Itapiranga, outra cidade do oeste, casas e comércios foram invadidos pela água. A previsão é que volte a chover no oeste de Santa Catarina na quinta-feira. A gente vai continuar acompanhando a chuva, que vai forte em todo o estado. De São Miguel do Oeste para o SC Acontece, Rudney Haile. Olha, um projeto de lei federal pretende criar no Brasil um comércio que vai dar o que falar, a venda de sangue. Isso mesmo, sangue humano. Esse comércio serviria principalmente para fins estéticos, mas esbarra em uma série de impedimentos legais. Entenda melhor na reportagem. São milhares de doadores de órgãos, tecidos ou sangue no Brasil, já que hoje a Constituição não permite a comercialização de nenhum deles. Mas, caso a proposta elaborada pelo Senado Federal seja aprovada, passa a ser constitucional a comercialização do plasma, uma parte do sangue usada para o tratamento de doenças imunológicas e que, por isso, gera interesse das empresas privadas para o desenvolvimento de medicamentos. Quem vai arbitrar o valor do litro de plasma? Quanto que vão pagar para o doador e por quanto isso vai ser vendido? O plasma que é coletado hoje no Brasil é encaminhado para a estatal Hemobras, a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. Com a aprovação desta PEC, se tornaria constitucional a comercialização do plasma. Assim, as empresas privadas também poderiam participar das etapas de coleta e processamento. Olha, é delicado esse assunto, né? Uma questão bem delicada. Quando tu fala de sangue, tu fala de tecido, né? A Constituição, ela fala de tecido e órgãos. Ela não fala de tecido ela fala de tecido e órgãos, né? Então, se subentende também que, permitindo a comercialização do plasma, que é um subproduto do sangue, né? Tu estaria legitimizando, né? E permitindo a comercialização dos órgãos e, consequentemente, todo um mercado que existe ao redor disso, né? Segundo o médico do EMOSC, a mudança sugerida pode afetar a doação de sangue para o sistema público. Isso porque a possibilidade de pagamento em troca do plasma pode atrair as pessoas que hoje são doadoras e esvaziar os hemocentros. A nossa preocupação é com todas as normas e diretrizes da Organização Mundial da Saúde que desaconselham a remuneração de doador. Isso porque existe um conflito de interesse. Estabelecido que o sangue ele possa ser remunerado, os doadores hoje que fazem isso de maneira altruística e que sabem que existe lucro nessa transação, o que é vedado na nossa Constituição e que eles querem mudar, isso vai desestimular as pessoas a doarem sangue. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora segue para a aprovação do plenário do Senado
para depois ser encaminhado para a Câmara Federal. Inúmeros órgãos, né, inúmeras associações se manifestaram contra, porque sabe-se que existe uma intenção escusa, que não é legítimo, né, a proposição desse projeto e que isso vai atrapalhar e prejudicar todos nós, né? Band Cidades Excelentes. Realização: Instituto Áquila e Rede Bandeirantes de Televisão. Patrocínio: CREA Santa Catarina, transformando vidas. OSESC: não existem barreiras quando a gente se une. E FECAM: fortalecer os municípios para fortalecer os catarinenses. O Prêmio Band Cidades Excelentes já está avaliando a gestão municipal de todos os municípios brasileiros e catarinenses. Entenda como funciona e quais critérios somam pontos. As cidades excelentes oferecem aos seus habitantes serviços públicos de qualidade todos os dias. Por isso, o Prêmio Band Cidades Excelentes foi criado como uma forma de reconhecer as iniciativas das prefeituras. A parceria entre a Band, o Grupo Barriga Verde e o Instituto Áquila traz à luz muitos dados e informações fundamentais para a boa gestão dos municípios catarinenses. A avaliação tem como base 6 pilares: governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Para agrupar todas as informações, o Instituto Áquila desenvolveu um algoritmo com base em análises de cidades do mundo todo, chamado IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, que pode ser usado para monitorar indicadores que apontam se uma cidade está indo bem ou não. Com base nessas informações, é possível analisar as cidades que estão fazendo um bom trabalho. A ferramenta está disponível e traz informações sobre cada um dos mais de 5.000 municípios brasileiros, incluindo os 295 catarinenses. Em novembro, ocorre a etapa de premiação estadual, onde serão conhecidas as melhores cidades em cada pilar e categoria, que vão representar o estado na etapa nacional, que ocorre em dezembro. A prevenção ao desaparecimento de crianças é um trabalho constante em Santa Catarina. Em Florianópolis, o projeto Quem Ama, Protege, do Portal da Esperança, em parceria com a Prefeitura, está levando informação para as escolas por meio do Teatro de Fantoches. Toda a atenção das crianças está nos fantoches em cena. Mas aqui não se fala sobre contos de fadas. Esse é um espetáculo que tem como foco a conscientização das crianças sobre situações de risco. Eu aprendi a não pegar carona com estranho, nem falar e nem aceitar doces, coisas estranhas. E para falar com as crianças sobre a importância da prevenção ao desaparecimento, o Portal da Esperança trouxe o Teatro de Fantoches. As personagens de Candinha, Gera e Léo vão conversar com as crianças de 1º a 3º ano sobre a importância de não aceitar caronas de estranhos ou conversar com desconhecidos. Tem o hábito, é normal, isso tradicional, cuidado com o estranho, não pega a carona do estranho, não fala com o estranho. Mas muitas vezes o perigo está muito próximo de nós, até dentro da família mesmo. Então, se vai sair com um tio, vai sair com um amigo do pai, do irmão, tem que falar com a pessoa responsável, né? O pai, a mãe, na escola, fala, um tio vem me buscar, fala com a professora. Todo mundo tem que saber aonde a criança está indo, com quem ela está indo. A criança vai estar mais segura se sempre soubermos aonde ela está. Já são 20 anos em que o Portal da Esperança faz história na prevenção de desaparecimentos e no apoio aos familiares. O projeto Quem Ama Protege é mais um passo para que as crianças saibam como se proteger.
Em 2015, numa parceria com a Guarda Municipal, nasceu o programa Quem Ama Protege. E nós fizemos a adaptação do Teatro de Fantoches da Guarda, que é sobre o trânsito, para crianças desaparecidas, né? Dicas de prevenção. E ficou aquele desejo, aquele sonho de poder fazer mais. Se passaram 8 anos, mas hoje o desejo começou a se concretizar. O sonho está se concretizando com a primeira apresentação de muitas que nós vamos fazer nas escolas, com as dicas de prevenção, procurando realmente trazer a criança, né, para essa realidade, que ele tem que ter cuidado. É muito difícil encontrar uma criança desaparecida. Então nós temos que trabalhar a prevenção. O projeto é uma parceria com a Prefeitura de Florianópolis e até o mês de novembro vai percorrer escolas da rede municipal para orientar as crianças sobre o desaparecimento. Uma iniciativa muito importante. O SC Acontece de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, ao 12h45, estamos de volta com mais informações para você. Até lá!